Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma apresentação do programa Cara e Coroa. Um programa que são de duas gerações, isso mesmo. Um determinado segmento conta a sua história, sua carreira, problemas, sucessos, promovendo um bate-papo gostoso e informal, de interesse de todos. Cara ou Coroa terá, acima de tudo, um estilo essencialmente informativo. Isso mesmo no seu conteúdo, adequado a pessoas de todas as idades e níveis sociais. Hoje nós recebemos a visita de um amigo que nós temos muito carinho, que é o Gabrielo Gabrieleschi. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Mário. Aqui estamos para contar a nossa história, a minha vida, principalmente aquela que foi reiniciada em 1948. 1948. É um tempinho, né, gente? É um tempinho. Nós temos o patrocínio da Gessolar, do meu amigo Alcides Divisórias, e tudo em gesso. Gessolar, realmente é um trabalho magnífico que eles realizam. Vale a pena você conferir. Fica na Avenida Campos Sales, número 50. O telefone é 32322488. Gessolar. Um abraço, Alcides, pai e filho. Vamos lá, então, ao nosso programa de hoje. O seu nome inteiro qual é? Gabrielo Gabrieleschi. Dia, mês e ano que nasceu. 26 de fevereiro de 1932. Estado civil. Casado. Família, nome dos pais, da esposa. Meu pai é o velho Alfredo, do qual eu tenho muita saudade, minha mãe Antônia, e a minha esposa Dirce Lamos Gabrieleschi. O teu signo? Eu sou de Peixes. Escolaridade? A minha escolaridade é o curso primário, naquela época, que valia, hein? Aquele que tivesse o diploma do quarto ano primário já arranjava um bom emprego numa boa firma da época. Mas também aprendeu com a vida e naquela época o estudo realmente era bem diferente, né, Gabriela? Muito. O curso ginasial, então, era uma beleza. Você com o curso ginasial completo, viu? Era um professor tranquilo de várias matérias, como é você também, professor, viu? E depois, então, o curso técnico de contabilidade aqui num colégio que funcionava no colégio Olavo Bilac, aqui no Canal 1. Sua religião? A minha religião é aquela que eu assambarco tudo, respeito tudo, viu? E não frequento nada, viu? Eu sou assim, porque a minha maneira de pensar é aquela, eu trabalhar numa linha reta, viu? Sem desvios. Então, isso aí me valeu até os 90 anos de idade. Acredita em Deus? Eu acredito num Deus misericordioso, bondoso, mas muitas vezes esse Deus propalado pelas religiões, ele não funciona como deveria, não como deveria, viu? Então, eu tenho alguma restrição nesse caso da divindade. Tenho mesmo, viu? Você é o homem do rádio, desde Sim. 1948. Quando é que você percebeu, quando é que você teve a oportunidade, quem te deu essa oportunidade, no seu primeiro contato do rádio? Quando eu era menino, já no curso primário, eu já abafava quando apresentava os meus trabalhos, viu? Era o melhor aluno da classe. Aliás, fui sempre. No ginásio, a mesma coisa. No segundo ano ginasial, um colega meu, o Paulo Umbuzeiro, parente desse Umbuzeiro que nós conhecemos aqui, ele chegou à minha carteira numa hora de recreio e perguntou se eu já sabia que eu era um locutor de rádio. No segundo ano ginasial. Eu nem tinha tido rádio em casa. Naquele tempo, viu, as pessoas que não tinham posse não podiam comprar um rádio, era muito difícil. E não havia crédito naquele tempo. Você tinha que comprar à vista. Então, na minha casa, só entrou o rádio depois que eu fui radialista e comprei um rádio vitrola grande. Então, aí já tinha disco, viu? Aí já tinha os programas que vinham da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, viu?
Rádio Tamoio, a gente pegava tudo naquele tempo. E então, só então é que eu fui descoberto como radialista por um colega. Então ele ficou de me apresentar para Oswaldo Eduardo, que era o locutor policial da época na Rádio Cultura, e ele então me levaria a Paulo Mansur. E ele tinha certeza de que eu seria aceito. Mas só que esse colega dele, esse cunhado dele, morreu numa das viagens que ele fazia até a Ilha Grande para entrevistar os grandes criminosos da época. O avião que ele vinha caiu nessa mata enorme que nós temos aí e nunca mais foi achado. Então, essa ideia ficou amainada. Depois, então, eu fui procurado por um colega meu, que já era do 4º ano ginasial, e eu do 2º, de que a Rádio Cultura em São Vicente, inaugurada em 1947, veja o tempo, estava precisando de locutores, porque os locutores que aqui vieram de emissoras de São Paulo e do Rio de Janeiro e depois acabaram voltando, porque o rádio aqui não dava para viver, realmente não dava. Então, nós fomos fazer um teste. A Rádio Cultura funcionava ainda num chalé na Avenida Antônio Imerique, pertinho daquela ponte ali onde passa o trem, e nós nos apresentamos lá numa tarde. Fomos muito bem recebidos pelo diretor da época. Então, ele nos ouviu, fez umas perguntas, e no final ele disse, olha, vocês vieram procurar, querem saber uma resposta. Você, que era o colega, não tem condições nenhuma de ser radialista para o colega. Agora, você se estudar, aprender idiomas, para poder se... Sabe como é? Sempre tem uma palavra em inglês, ou em alemão, ou em japonês, e você precisa se sair bem. Você tem jeito para a coisa. Então, dali para frente, eu também esqueci. Digo, bom, não consegui nada. Nas outras emissoras não vou ter. Era a Rádio Clube e a Rádio Atlântica. Eu não vou ter oportunidade. Esqueci. Numa tarde, eu jogando bola na rua, 14 anos de idade, 14 para 15. Ali na rua Júlio Conceição, esquina com a rua Lucas Fortunato, eu escutava do rádio do bar, nosso ponto, umas crianças cantando e um rapazinho falando, umas crianças cantando. Era uma alegria aquilo. Eu fui perguntar para o dono do bar de onde é que era aquela estação. E ele então falou, olha, isso aí é a Rádio Clube, lá no Gonzaga, na rua José Cabaleiro. Eu digo, é? Eu dali fui para casa, me arrumei, peguei um bonde e fui lá. Quando eu cheguei na rua José Cabaleiro, não tinha movimento nenhum, isso já umas 3h30 da tarde. E eu perguntei para o guarda que estava lá se aquele programa já tinha terminado. Ah, mas esse programa não é mais aqui. Esse programa é lá na cidade, na Rádio Atlântica, na praça... aquela praça ali junto à Rua São Francisco. Praça... eles falavam muito na praça ali. Eu esqueci o nome da praça. Praça Barão do Rio Branco? Não, era a Praça Mauá? Também não. Você vê, como ela não existe mais, a gente se esqueceu. Tá. Então... É onde tem a cadeia. Eu sei onde ali, é. Aquela praça ali, onde tem a cadeia. Eu digo, bom, eu vou ter que ir lá no próximo domingo. E falei com os amigos ali, uns senhores, de que eu escutei a rádio, eu também gostaria de ir lá, eu gostaria de ser locutor. Eu já tentei 2 vezes, não consegui. Menino ainda. Aí ele disse assim, mas o Cláudio Marapuama, o Carlos Marapuama, você conheceu esse nome? Foi comentarista esportivo. Ele é locutor lá, esse menino ali também, da sua idade. Eu digo, ele mora ali pertinho da minha casa. Eu fui lá, me apresentei para a mãe dele, a mãe que sabia o que eu queria falar com ele, porque ele era um menino que não se misturava com os outros, viu? E ele já trabalhava de office boy num cartório na rua Vasconcelos Tavares. Aí ele me conhecia da rua ali, ele disse, olha, o que é? Eu digo, Carlos, eu sei que você é o locutor da rádio do Teatrinho de Brinquedo. Era o Teatrinho de Brinquedo esse programa. Eu gostaria de ser locutor também. Você me apresenta lá? Ele disse, olha, não sei se vai ser fácil, mas você apareça lá que eu acabo te apresentando.
Em 2 semanas em seguida, ele não me apresentou para Dindinha Sinhá. Ele não queria um concorrente. Ele não queria. Porque ele era o locutor oficial do Teatro de Brinquedo, com Brits Quaresma e Heleninha Scharfstein. Então, primeiro domingo, ele não me apresentou. Acabou aquele ensaio da criançada, subiu todo mundo para a parte de cima. E eu não fui apresentado. Eu digo, mas como é, Carlos? Não deu, você viu? É uma correria danada. Bom, fica para domingo que vem. No próximo domingo eu me apresentei. Ele também não me apresentou para a mulher, no segundo domingo. Eu digo, eu vou me apresentar para ela. Então a Dindinha Sinhá, você ouviu falar no Teatro de Brinquedo ou não? Eu ouvi falar. Era aquele que dava oportunidade a cantores, a radioatores, a bailarinos. Eles faziam 2 grandes shows por ano. Então eu fiquei esperando ela sair da sala de ensaio ali embaixo. Ela pegou o corredor, fico vendo isso tudo que eu tenho gravado. Iniciou a subida, porque ali era o Palácio do Rádio, e havia sido ali um consulado espanhol, viu? Quando ela começou a subir, eu me emparelhei com ela e digo, Dindinha assim, o que é, menino? Era menino, 14 para 15 anos. Eu queria ser locutor do seu programa aí, mas o Carlos não me apresenta para a senhora. Ela disse assim, então você vai subir comigo? Ela viu logo a minha voz e o meu desembaraço. Ela disse, você entra no estúdio, porque não podia entrar ninguém no estúdio, a não ser aqueles que estavam programados. Senta do meu lado e fica aguardando. E eu fiz isso. O Carlos deve ter olhado assim e disse, pô, Gabriel sentado do lado da Dindinha. Deve ter. Chegou uma hora, ela pegou um texto e disse, lê esse texto para mim aqui. Aí eu li um texto para ela do Bazar Edson. Viu? Bazar Edson, Rua General Câmara 7, e brinquedos e etc. e tal. Ela disse, agora você vai estrear. Assim, velho, direto. Chamou a Brits Quaresma. Brits, anuncia a estreia de um novo locutor aqui. Você já pensou como é que deve ter ficado o Carlos Maravilhoso? Naquela época, então... Você já pensou de cara? E eu fiz o primeiro teste, passei. Ela disse, você continua vindo aqui, continua vindo aqui. E de alguns meses, então, a Rosinha Mastrangelo, eles acompanhavam os programas, viu? E vi uns novos que iam aparecendo, e as novas vozes. Me convidou para trabalhar no Teatro da Tarde. Era o grande Teatro da Tarde, que era um negócio, velho. Viu? É como a Globo hoje, às 8, 9 horas da noite. Naquele tempo, era o grande teatro. Isso em 1948? 1948. Um Romance para Você, Rosinha Mastrangelo. Então, eu também fiquei ali fazendo umas pontas. Eu a conheci, muito bem. Né? Sim, muito bem. Eu fiquei fazendo ali umas pontas e tal, mas eu queria ser era locutor. Então, eu começava a visitar as estações para ir ali, depois do vidro, ficar ouvindo o camarada falar. E eu dizia, caramba, ninguém me pergunta nada, mas eu sou melhor do que esse cara. Eu dizia para mim mesmo. Ia na Rádio Clube, a mesma coisa. Tinha aqueles locutores falando. Eu entrava ali naquele local antigo. Você conheceu, né? O teatro, né? O Teatro Rádio Clube era muito bonito. Então eu dizia assim, caramba, eu sou melhor do que esse cara. Depois tinha um estúdio grande e tinha o aquário em cima. Pois é. Então, nós trabalhamos nos 3. Eu sou melhor do que esse cara, mas ninguém me pergunta nada. Quem é que vai perguntar para um menino de 14 anos o que ele está fazendo ali? E lá na Rádio Cultura, lá em São Vicente, na Rua Frei Gaspar, 517. Então, eu ia uma vez, ninguém falou nada. Eu ia a segunda, ninguém falou nada. Aí, na terceira vez, o Cláudio Merlin Júnior, conheceu o Cláudio Merlin? Conhecer. Ele era o discotecário e programador da Rádio Cultura. Aí, numa dessas, também não me perguntou nada, ele batendo o programa, eu me aproximei dele, assim, num quartinho, que naquele tempo era uma casa, e ali era uma cozinha.
E ali ele tinha uma escrivaninha, e eu fiquei olhando para ele trabalhar e tal, e ele não dizia nada, ele era muito circunspecto, né? Aí eu peguei e pus o pé sobre a mesa que ele estava trabalhando, instintivamente, eu nem, sabe, eu pus o pé ali, eu estava de pé. Ele disse, não, menino, o que você está fazendo com o pé em cima da minha mesa? O que você quer aqui, que você já veio aqui várias vezes? Eu digo, eu quero ser locutora aqui na rádio. Eu vou, mas qual é a sua credencial? Eu digo, eu sou locutor do Teatrinho de Brinquedo, porque ele tinha trabalhado na Rádio Atlântica e conhecia o Teatrinho de Brinquedo. Ele viu logo a minha voz, que já era quase a minha que eu tenho agora. Ele disse, eu vou fazer um teste com você. Saiu do trabalho dele, ligou o equipamento de rádio, que estava desligado naquela hora, que naquele tempo, depois da guerra, não havia luz elétrica das 2 às 4 da tarde. Havia um racionamento de energia. Ele ligou o equipamento, disse, olha, você é locutor? Está isso aqui, sabe o prefixo da rádio? Sei. Então você dá o prefixo da rádio e lê esses textos. E daí em diante? Ele foi, ligou o equipamento e eu li aquilo tudo. Ele disse, para, não precisa mais nada, viu? Você vai estrear agora às 4 horas da tarde. Ali eram 3 e pouco. Às 4 horas da tarde você vai estrear. E eu vou avisar o Paulo Mansur, que está lá na rua Itororó 77, que era o escritório da rádio lá em cima. Ele ligou para o Paulo, ligou a estação, disse, olha, toca aí a estação, eu vou tocando música e vai estrear, você vai anunciar o Mitra Ramakrishna, que era um camarada que lia cartas pela letra e dava conselhos para as pessoas. Isso já nessa época, né? Naquela época. É. Mitra, o nome dele, dizia que o nome dele era lá do Oriente, Mitra Ramakrishna. Eu lembro direitinho, viu? E eu fiz o programa até às 5 horas da tarde, até às 6 horas da tarde. Nesse intervalo, o Rômulo chegou e me perguntou, olha, você vai ser contratado aqui. Vou te mandar para o Paulo Mansur amanhã, às 2 horas, lá na rua Itororó. Nós temos aqui 3 tipos de locutores. O que faz 2 horas ganha 600, o que faz 3 ou 4 horas ganha 800, e tem o locutor principal aí, que naquele tempo era o Arruda Neto, imagine só, que ele daqui foi para a Rádio Tupi, e ele comandava a segunda frente sonora na Rádio Tupi. Imagine só que locutor que era ele. E você vai lá e acerta tudo. 6 da tarde eu me despedi ali, no dia seguinte eu fui lá e me apresentei. Subi no 2º andar, embaixo funcionavam as lojas Regentes, no 1º andar eles tinham o estoque, e no 2º andar era o escritório do Paulo Mansur, da Rádio Cultura. Cheguei lá, entrei, já estava aberto, entrei, cumprimentei, tinha um camarada escrevendo lá umas coisas na rádio, e eu sentei ali no divã, 15 anos, aí eu já tinha 15 anos nessa época, né? Estava para os 15. Sentei ali e ele disse assim, ô menino, você veio fazer o que aqui? Era o João Ferretti Júnior. Eu guardo os nomes todos, 70 anos atrás. Eu digo, olha, eu sou aquele locutor que falou ontem à tarde lá e vou voltar hoje às 4 para trabalhar. Disse que é para mim falar com o Paulo Mansur. Você é aquele locutor? Ele abriu uma porta assim, Paulo, o locutor está aí para falar com você, caramba. Manda ele entrar. Quando eu entrei, o Paulo olhou e disse, caramba, você é aquele locutor? Vou contratar agora. Olha, eu queria trazer até aquela folha que registra o funcionário. Sim. Mas não achei, só achei. Mas ainda vou te trazer aqui num dia. Não achei. Tenho tudo aqui e tinha aquelas cópias. Para quem não sabe, o Paulo Mansur, ele foi o dono, ele que criou a Rádio Cultura de São Vicente, e depois é que os filhos assumiram, né? E também chegou a ser deputado em nosso estado.
por um bom tempo, né? Foi até ser cassado, porque ele era ligado ao presidente Goulart, e o Goulart foi cassado também, e ele perdeu também o mandato. Gente, daqui a pouquinho nós voltamos. Eu vou lembrando para você, é cara ou coroa. Hoje nós estamos entrevistando o Coroa. No próximo programa, estaremos entrevistando o cara, tá bom? Essa foi a mudança, tá bom? O Cara e Coroa é um patrocínio exclusivo do Gessolar, do meu amigo Alcides, divisórias, tudo em gesso. Realmente eles fazem um trabalho extraordinário. Fica na Avenida Campos Sales, número 50. O telefone é o 3232-2458. Também você pode falar pelo WhatsApp, 988-368865. Tem mais um, o 974-131360. Gessolar. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco.